Olá, começa agora mais um episódio do OCP Mulheres, Empreendedorismo e Lideranças. E hoje estou recebendo aqui a Ana Paula, ela que é proprietária das franquias da SR Suplementos aqui de Jaraguá do Sul. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Olá, é um prazer estar aqui falando mais, né, sobre Muito a minha. bom. A gente quer iniciar o nosso bate-papo, então, conhecendo um pouco mais sobre você, sobre a sua história. Conta pra gente. Então, eu nem sempre eu fui empreendedora, né? E eu conheci a SR Suplementos, eu sempre costumo dizer que foi no pior momento da minha vida, né? Que foi no ano de. Eu já conhecia a Sil Rocha, que é a proprietária da empresa, mas eu não tinha coragem, porque eu entendia que aquele preconceito, que você, para emagrecer você precisa fechar a boca e fazer exercício físico, e qualquer pessoa que você compartilha isso, a pessoa vai te falar isso, eu tinha muito medo. Então eu já estava com 94 quilos, com depressão suicida, um medo absurdo, mas no certo dia, quando eu me olhei no espelho, que eu fui na Havan comprar uma roupa, e eu vi que eu estava usando G1 e legging. E aquela não era eu, não era a Ana, porque eu não me reconhecia. Eu não me reconheci naquele dia. E eu falei assim: não, não dá mais. Não dá mais. E eu passava por um processo de separação. Tinha acabado com uma separação muito complicada. E com meu menininho de 3 anos, meu Mikael, que é autista. E eu tinha tomado a decisão de sair daquela relação, de recomeçar a vida, e sem suporte nenhum, e todo aquele peso, e não me reconhecendo. Foi quando eu chamei a Silvana, né, Silvana Rocha, a dona da franqueadora da empresa, e falei para ela. Chorei muito, muito desesperadamente. Até hoje eu tenho uma foto minha daquele dia, né, do dia, se eu não me engano, é dia 21/10/2021. E eu compartilhei com ela que eu estava vivendo. E a gente já se conhecia de uma época de trabalhar com marketing, venda de colchão, e a gente sempre foi de vender, né? A gente já se conhecia, já tinha um histórico juntas. E foi quando ela falou para mim: Ana, eu vou te mandar um produto para você provar. Porque eu ficava vendo, como acontece com minhas clientes, elas ficam vendo por muito tempo. Tem clientes que me chamam hoje que elas viram ano passado e não compraram. E eu ficava vendo os status dela, e sem coragem nenhuma, eu tinha muito medo, né? E por passar por um processo de depressão, né, uma depressão suicida, eu já estava, eu sempre falo, no fundo do poço, e eu não estava saindo do fundo do poço, eu estava cavando, eu estava entrando mais profundo, né? Chamei a Sil, ela falou o seguinte: vou te mandar produto. Pegou meu endereço e mandou. Eu não tinha dinheiro, nem mesmo para comprar comida para dentro da minha casa e para o meu filho. Mas eu tomei uma atitude de coragem, de pedir ajuda, porque eu sempre falo, você precisa de coragem para mudar a tua vida. Seja qualquer coisa que você vai fazer, se você não tiver coragem, você não vai conseguir fazer nada. E eu pedi ajuda para ela. Ela me mandou essa maravilha aqui, o Ultralipo, que é o primeiro produto da empresa, é o mais completo. E na primeira cápsula que eu tomei, ele me deu como se fosse um ânimo, uma coragem, uma aceleração, porque eu estava estagnada, sem coragem, sem nada, retida, inchada, sabe? 94 quilos, você já se sente muito cansada, você já não consegue fazer suas atividades do dia. E foi quando ela me mandou esse produto e me mandou 15 frascos. E não me cobrou nada no momento. Ela falou: você vende e me paga. Como a gente já se conhecia, eu peguei aquilo com toda a coragem, vontade e amor do mundo, porque eu tomei uma cápsula, já me senti melhor, já comecei a ir mais no banheiro, me deu vontade mais de tomar água, e meu corpo já foi mudando, eu fui desinchando, meu rosto começou a ficar mais fino, meu corpo foi mudando. E eu falei: se é bom para mim, eu quero levar para outras mulheres, né? E foi assim que eu conheci e comecei com a SR Suplementos. Uhum. E nesse início, Ana, você contando um pouco da tua história de vida pessoal também, e que isso chega num momento bem desafiador da tua Sim, vida, mas chega como um presente, né? isso, um presente. E como foi esse depois? Eu não tinha
Eu tinha, na época, eu lembro que eu tinha um Fox 2007, que estava com a caixa de direção quebrada. E nesse processo de separação, eu saí com o meu Mikael, né, de 3 anos, o Fox, que era meu, que eu tinha financiado 100% ele, e consegui levar umas coisinhas de casa, que foi 2 colchões de solteiro, uma geladeira, e eu tinha um crédito absurdo de R$12.000 no meu cartão de crédito, que foi esse que eu usei para poder locar um apartamento. Só que chegou um momento que todas as questões emocionais, né, eu fui tomando o produto. Eu fui tomando. Ao total, eu emagreci 24 quilos. Em quanto tempo, Ana? 6 meses. Sem fazer exercício físico, só na questão da alimentação, porque ajudava na minha ansiedade, eu conseguia comer menos, conseguia gastar mais energia. E assim foi. Esse foi meu peso que eu eliminei, né, em 6 meses. Isso já faz, vamos para quantos anos, e eu não voltei ao meu peso, né? Hoje, meu peso, eu mantenho o meu peso. E assim foi que eu comecei. Mas o processo meu de entender, porque naquele momento que eu me separei e eu saí da casa, eu fui para aquele apartamentinho de 40 metros quadrados com o meu Mikael, aqueles 2 colchão, aquela geladeira e aquele crédito daquele cartão que eu gastei todos. Eu sabia que eu não ia conseguir pagar por um período, mas naquele momento era o que eu tinha. E quando eu decidi mudar a minha vida, porque a fase ruim eu já conhecia. A fase ruim da minha vida, dificuldade, passar dificuldade, eu já conhecia. Eu precisava entender que eu precisava mudar aquilo. E aquela mudança dependia somente de mim. Por isso que quando a Silvane me mandou que eu pedi socorro para ela, eu mandei uma foto minha chorando e falei para ela assim, eu vou mudar essa história, porque só depende de mim. Esses dias ela mandou o print daquele dia da conversa, porque depende de mim. As pessoas, elas acham que todo mundo é culpado pelos problemas dela. E o único culpado é a gente mesmo. Responsável, né? Eu sou responsável pelo que acontece com a minha vida. Porque se alguém me feriu ou me fez mal, eu permiti que aquela pessoa fizesse isso. Eu dei autorização. Eu não saí daquela situação. Eu fui permitindo. Então, a pessoa me fez o que eu deixei ela fazer. Eu não me posicionei e não mudei aquela situação. E foi quando ali que eu comecei a sair daquela casa, fui para aquele apartamentinho com o Mikael, aquela situação, sem dinheiro. Chegou um período que faltava alimento. Chegou um período que eu não tinha eu nem conseguia mais rezar, falar com Deus. Eu escrevia cartas para Deus. Eu tenho cartas para Deus que eu escrevia. Mas mesmo assim, de manhã, eu fazia minha meditação, gravava meu vídeo pro Instagram, tirava todo o som, porque eu não conseguia me ouvir, mas eu precisava falar, porque eu acreditava no que eu tinha na minha mão, eu acreditava nos meus produtos, eu acreditava que aquela situação ia mudar. E eu falava uma frase que eu nunca esqueço: não importa o quão ruim se torne, não acabou até que eu vença. E quando ficava ruim, quando eu estava perdendo a direção do carro, que estava terrível, eu dizia essa frase. Quando estava lá, não vendia nenhum produto naquele dia, eu dizia essa frase. Então, pela manhã eu fazia minha meditação e saía trabalhar. Levava meu filho para a escola, fazia tudo o que eu tinha que fazer. Tudo. À noite, chegava em casa, o que acontecia? Eu chorava, eu gritava. Me dava, às vezes, numa noite, 5 crises de pânico. Mas eu entendi que eu precisava fazer o que tinha que ser feito independente da situação e da circunstância. Foi quando eu mudei, né, que eu morava em Xereder, eu mudei para Massaranduba. Porque eu precisava sair do ambiente que tinha me feito sofrer. E eu precisava recomeçar em outro lugar. E também, Massaranduba, eu consegui uma casa que eu não precisava alugar por imobiliária. E meu filho precisava de mais espaço. E eu fui para Massaranduba, onde eu fiquei quase 2 anos lá. E continuava vendendo os meus produtos, continuava divulgando. Porque, assim, é na constância, e eu sempre digo assim, no feijão e no arroz. Não precisa inventar. As pessoas querem a oportunidade e venha no momento certo. Não. Você cria a oportunidade. E não é na coisa boa, é na dificuldade. Porque por mais que esteja mais difícil que esteja, se você continuar, vai dar certo. Mas a nossa mente só conhece as coisas que deram errado. E ela vai te jogar para esse momento errado. Para te lembrar que você não conseguiu daquela vez, você não vai conseguir de novo.
E aquilo que você quer viver, você não viveu ainda. Você não tem uma lembrança boa daquilo. Uhum. Então, por isso que você tem que eu falo, é que nem um cavalo de corrida. Só continua para frente e olhando para onde você vai chegar. E não perde tempo olhando para o lado e nem para trás. Porque a gente só vence se for para frente, né? Uhum. Ô, Ana, e você teve essa transformação, a sua transformação usando os produtos, e nesse momento você tinha certeza, assim, de que não, é isso aqui agora que vai mudar minha vida. Eu já fiz muitas coisas. Já trabalhei em empresas de marketing, já vendi carro, já vendi colchão, já fui cabeleireira, já fui maquiadora, eu já fiz muitas coisas na vida. E eu tive muitos fracassos. Mas eu aprendi com meus fracassos porque se você tem um fracasso, você entende que daquela forma não dá certo. Uhum. Você não fica se culpando pro resto da vida porque você não conseguiu. Não deu certo. Ah, tá. É uma forma de fazer que não dá certo. Vamos para outra. E todos esses fracassos meus, para mim, não vejo como fracassos. Eu vejo como vitórias. Então, eu fiz muitas coisas durante a vida, mas eu entendi que eu precisava fazer uma coisa muito bem feita e não fazer um monte de coisa. Porque quando você quer você não faz depois que você tem um caminho que já está andando sozinho, você pode abrir um novo, né? Tem uma estrada ali que está indo, tá boa, está indo, você abre um novo caminho. Mas até que aquela não está andando sozinha, você não pode estar. Então, quando se foca por muitas coisas, você não faz nada. Uhum. E eu falei, a transformação que eu tive na minha vida é essa que eu quero levar para outras mulheres. E isso eu fiz, não é que eu fiz, isso é a verdade da minha vida. Esse é o propósito da minha vida. A Ana que passou por tudo que passou, entende que tem muitas Anas Uhum. e estão passando por esses processos, que não são ouvidas, né? Que muitas passam por violências, muito passa por situações de rejeição, Uhum. muitas estão com muitos medos, muitas não têm tempo nem para se alimentar direito, porque uma mulher, ela não é só a questão de trabalhar fora. Uma mulher trabalha fora, cuida da casa. Ah, ela tem empregada, mas ela cuida da diarista dela, da empregada dela. Ela cuida dos filhos, ela sabe tudo da escola dos filhos, ela sabe de tudo. Ela tem que fazer a comida, né? E ao final do dia, ela não tem tempo nem, às vezes, nem se olhar no espelho durante o dia. Eu fiz uma enquete no Instagram que 95% das mulheres falaram que faziam mais de uma semana que não se viam, não paravam para se olhar. Então, a questão delas comer, você chega em casa, o que você tem? Eu vou comer. Uhum. Eu respirei, eu tô cansada, eu vou comer. Uhum. E aquele peso vai aumentando. Elas vão se sobrecarregando, se enchendo de camadas. Acaba sendo uma fuga, né? Muitas vezes. Uma fuga para elas mesmas. Uhum. Né? Então, eu vou fugir para cá, porque a comida, o que dá a comida dá pra gente? Prazer. Uhum. O que o doce te dá? Prazer. Momentâneo, né? Prazer momentâneo. Enquanto você está comendo doce, você está sentindo prazer. Porque existe, o medo vai te fazer você fugir, o teu cérebro vai te tirar do medo. Uhum. Você pode ir numa loja e comprar uma roupa, pode fazer uma viagem, pode trocar de carro, pode fazer várias coisas. Mas o que é mais acessível pra gente? Não é na padaria passar a pegar um bolo de chocolate? Né? Então, por isso, as pessoas acabam fugindo. Eu sempre digo, foge da dor e busca prazer na comida. Uhum. E é assim que acontece. Exatamente. Ana, e quem que te inspira, assim, na tua vida a passar por todos esses desafios que você passou? Você se inspira em alguém? Eu me inspiro muito na Silvana Rocha, que é da empresa, né? Porque por muitas... Eu sei que nada pode ser hoje, você olha, se vê tudo muito lindo. Mas existe um processo que você passa. E ela não desistiu. Se eu estou aqui hoje, é porque ela não desistiu. Uhum. Porque ela passou por situações parecidas ou talvez muito piores do que eu passei. Uhum. Mas ela não desistiu. Uhum. Então, se eu estou aqui hoje, se existem essas clientes que estão emagrecendo, estão buscando, recuperando sua autoestima, estão sendo transformadas com as suas vidas, elas estão acontecendo isso porque ela não desistiu. Uhum. Então, a força dela, a determinação, a coragem dela me inspira muito. Uhum. E o meu combustível... Eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Cauane com 23 anos e o Mikael com 5. A Cauane já não mora mais comigo há muito tempo. Mas o Mikael, ele ter passado esse processo comigo, do meu lado, e às vezes eu
parecia que eu ia morrer, sabe? Porque quando a gente tem uma crise de pânico, você vai morrer. E de repente você não vai mais morrer, seus filhos vão morrer. De repente seu pai vai morrer. De repente alguém morre e você não tem coragem, você começa a gritar porque você está sentindo a dor da morte. E quando eu ia pro quarto que eu via ele dormindo, eu falei, quem morreu, Ana Paula? Olha aqui. Tipo, ele dizia, mãe, eu tô aqui. E de toda vez que eu saía, né, eu olhava assim, ele lá aquele sorrisão, sabe? Ou quando eu chegava, mamãe. E o meu maior objetivo era eu conseguir ter condições financeiras para pagar as terapias dele, que ele não fazia, né? Porque a gente sabe que a saúde pública não é muito difícil pela questão deles, comprar as coisas que ele precisava. E assim, isso me inspirava, é o combustível da minha vida. Se existe um combustível da Ana, se chama Micael. Claro, existe a minha filha Cauane, mas é totalmente diferente. Você tem uma filha adulta, né, com 23 anos, e uma criança que passou todo aquele processo do teu lado, né? Então, chegou um momento que a terapeuta falou, Ana, e eu pedi ajuda para as pessoas também, sabe? Ela falou, Ana, o teu filho está acontecendo com ele o que está acontecendo com você. Um reflexo, né? Essa agitação, esse medo, essas coisas que acontecem com ele, porque você tá sentindo isso. Eu falava, opa, não posso mais sentir, né? E isso tudo ia me ajudando a passar pelo processo todo. Porque a questão de o dinheiro, ele é muito importante. É muito importante. Mas quando você entende que ele vai além disso, né? Quando eu buscava pessoas para trabalhar comigo, eu dizia, você tem que olhar para trás da pessoa que está comprando o produto. Você tem que olhar para trás da pessoa que está ali. Né? Para entender que se a gente quer vender, que ele vai ajudar essa pessoa. Que se não for para ajudar, a gente nem quer. Por isso que quando existe alguma coisa que acontece no processo da pessoa tomando, eu sempre falo, fala comigo. Né? Eu vou ajudar, eu vou trocar fórmula, eu vou fazer qualquer coisa para você chegar no teu objetivo. Se a gente vê que não tem como mesmo, que é uma questão de saúde, de vitamina, de tireoide, de outras questões, a gente vai dizer, não tem como. Mas quando existe uma possibilidade, a gente está trabalhando nisso. Ô, Ana, e aí você começou a revender os produtos, e aí você foi se especializar em algumas áreas. Sim. Como que aconteceu esse processo? Porque foram as áreas que eu precisei. Eu, Ana, precisei trabalhar a parte da mentalidade. Né? Porque o emagrecimento, ele não é algo mágico. Existe o processo, existe a constância, existem os traumas. Eu tinha compulsão alimentar por quê? Na minha infância eu passei fome. E por mais que eu sou uma adulta, eu quando via uma comida, eu me sentia aquela Ana que passou fome. E eu queria comer, porque para mim ia acabar a comida do mundo. Eu tive que voltar para cuidar, né, dessa criança que passou fome. E eu entendi que existe pessoas que comem por questão de medo, né? Medo da morte, alguns tipos de medo. Há pessoas que foram rejeitadas, né? Tem medo da crítica. Às vezes a pessoa que é muito criticada no trabalho, chega em casa e come. Né? É porque, como você falou, a comida ela é mais acessível, né? Acessível. Então acaba sendo mais rápido esse processo de compensar na comida, né? Sim. E assim, eu fui estudando mais, eu fiz algumas formações sobre isso, né? E para trabalhar a minha mentalidade. Hoje eu consegui fazer isso dessa forma, né? Entendendo que existe um conjunto entre a mente sã, né? E o emagrecimento. Por isso que quantas pessoas vão e fazem bariátrica, vão para academia, fazem cirurgia plástica, fazem muita e depois voltam. Por que elas voltam? Né? Porque elas ainda não trataram a mentalidade. Elas estão fugindo novamente. É porque, como você falou, a pessoa pode tomar um suplemento que vai ajudar, mas se ela não mudar os hábitos, o estilo de vida, a mentalidade, como você mesmo diz, isso vai ser momentâneo, né? Vai. E o resultado daí acaba indo como por em todas abaixo. as áreas de emagrecimento. Né? Como todas as áreas de emagrecimento. Seja o que for que você for fazer, como eu sempre falo, como o produto para mim, ele foi um empurrãozinho, ele não é um empurrãozão, né? Que ele me empurrou. Né? Se existe essa nova Ana, foi porque ele me empurrou. Então é isso que a gente leva para os clientes. Né? Entender que é um processo, elas podem tomar pro resto da vida se elas quiserem, não é um remédio. Porque são todos naturais, né, São Ana? naturais. Ele não é um remédio. Ó, se você pegar a fórmula da dipirona e for ler,
Você não toma dipirona. Ele não é um remédio, ele é um suplemento. Então, ele é uma fórmula natural. Só que uma concentração certa, né, que ele vai te ajudar, porque você pode fazer um chá, mas ele não tem a concentração. E como é que a gente sabe da qualidade daquela planta? A gente não sabe. Né? Então, ele é um empurrãozinho. Aquilo você vai voltar a tirar aquelas camadas que te incomodam. Né, que você mesmo vai colocando, você vai voltar a se olhar no espelho melhor, você vai se gostar mais, você vai comer menos. Só da gente comer melhor e tomar água, a tua vida já muda. E o que acontece com ela? Eu tenho muitos clientes assim, Ana, já voltei, tô fazendo caminhada, eu tô indo pra academia, eu tô fazendo isso, eu troquei minhas roupas, sabe? E isso é muito gratificante. Porque uma coisa vai estimulando a outra, né? Isso mesmo. E não existe uma sem a outra, né? E Ana, e nesse processo, então, agora de 2021 até 2024, quais foram as tuas conquistas, assim, que você se orgulha, assim, nesse processo que você poderia compartilhar conosco? Eu tenho uma questão eu acho que conquistas materiais, elas não são como orgulho, né? Tem a questão do carro, né? Essa história é boa, conta pra gente. Do carro, porque eu tinha o Fox, né, que eu dirigia lá em 2007, com o meu Mikael, e eu andava com o carro, foi 6 meses com a caixa de direção quebrada, e eu vendia produto andando com ele, andava 30 por hora, se eu andasse mais que 30, eu perdia a direção. E eu andava sempre com o Mikael junto, daí eu dizia, Jesus, vai na frente. Jesus vai na frente porque esse carro não pode estragar, eu preciso trabalhar. E daí, quando eu me dizia para Deus, eu escrevia as cartas e dizia, Deus, seguinte, não tô dando conta, mas eu tô trabalhando. Lá em Josué 1, então diz assim, esforça, tem bom ânimo que eu estarei contigo. Então, eu falava, Deus, tô trabalhando, eu tô me esforçando, eu tenho bom ânimo, eu vou, cadê a tua ajuda? Ajuda aí, abre os caminhos, porque eu sozinha não tô dando conta. Eu escrevia isso para Deus, porque eu não conseguia mais falar com ele. E eu imaginava, de onde eu vi uma Kicks, uma propaganda, uma Kicks. Fiz o quadro dos sonhos 2022 e coloquei a foto de uma Kicks branca. Falei, vou comprar. E eu dirigia, que eu estudei sobre cocriação da realidade, tal. E eu dirigia o Fox 30 por hora e o Mikaelzinho lá atrás. Olhava pro retrovisor, Mikael, e nós cantávamos e dançávamos, e eu sentia o cheiro da Kicks, e eu sentia que estava dirigindo a Kicks de 30 por hora, bem bonitona lá. Isso, todo mundo, né? E dirigindo, imaginando, vou comprar. Mas não pela questão de comprar um carro, mas pela superação daquela situação que eu estava vivendo. Tá, eu e o Mikael lá, nós dois, e chegou um ponto ali, foi em 2023, as vendas melhoraram, as coisas foram acontecendo, consegui pagar 6 parcelas atrasadas do Fox, né? Já parei de ter medo da polícia me parar e levar o carro embora, né? Eu lembro uma vez que a polícia me parou, eu tava com os documentos atrasados, né? E teve muitas situações assim que a gente parece que pra gente enlouquecer, mas a gente não enlouquece, né? Só continua. Daí eu falei pro Mikael, vamos comprar. E tá lá a fotinho da Kicks, né? E foi, daí chegou o final do 2023, eu não consegui comprar Kicks, comprei um Arco, mas já de saída do carro 100% financiado, com o pessoal atrasado, caixa de direção quebrada. E eu lembro que o mecânico, quando foi levar, ele falou assim pra mim, menina, como é que você andou com esse carro, você não morreu? Eu falei, não, Jesus ia na frente. Jesus ia na frente, eu falava pra ele, né? Fé e ação. E daí, quando chegou, eu não consegui, né? E esse período de 2 anos, eu trabalhei todos os domingos, todos os dias, das 5 da manhã às 22 horas. Se eu não estava trabalhando, porque eu estava cuidando do Mikael ou estava estudando. Mas eu não tive final de semana, não tive festa, não tive nada. Então, era eu e o Mikael dentro de casa. E só isso. Não me relacionei com ninguém, não fiz nada, porque era um momento meu. Era foco, né? Foco naquilo que eu queria. E 2023, daí comprei um Arco. 2021, 55 mil. Eu lembro, assim, que eu fui numa garagem de carro e eu falei pro cara assim, mas eu não sei se eu compro um Argo porque eu gostei desse Honda Fit. Não era um Honda Fit, acho que era. Acho que era Honda Fit, não lembro. Sei que era 60 e poucos mil e tinha direção. Direção. Eu falei, mas porque ele tem direção e o outro não tem, né? Ele falou assim, mas o teu carro tem direção? O teu carro nem direção tem e tá podre, por que tu quer comprar um carro com direção? Fui embora e nunca mais voltei, né? Pro rapaz. E fui, comprei esse Argo, já fui viajar super feliz, e com o Mikael cantando e dançando, pronto. Muito obrigada por isso, mas a minha mente não parou, né? Falei em dezembro.
Fui para o Paraná, acertamos a primeira franquia de Jaraguá do Sul, comprei, vim para cá cheio de produtos, cheio de coragem. E daí falei, mas não acabou. Não vou, isso foi dia 5 de dezembro de 2023. Falei, não vou tirar férias, não vou viajar, não fiz nada, vou trabalhar, porque eu tenho que comprar uma Kicks, né? E continuei. Juntei a diferença do dinheiro em fevereiro, não, janeiro, fevereiro. Falei pro Mikael um sábado de manhã, achei lá uma Kicks. Falei, agora vamos comprar a Kicks, Mikael. Não falei nada, falei, vamos realizar um sonho, Mikael. Mikael, vamos passear, vamos viajar. Falei, vamos. Fui lá em Joinville, comprei a Kicks e vim embora com o meu Mikael. Eu olhava por trás assim, e aquilo, sabe, vinha na minha cabeça todo aquele processo, porque eu agradecia por aquilo. Eu aprendi a agradecer antes de ter. Eu agradeço pelo que vou conquistar. Eu não olho porque eu não tenho. Eu olho porque tenho e agradeço. E aquela foi a história. Eu vi que ali morreu essa questão de querer um carrão. Cara, hoje já troquei de carro de novo. Maravilhosa. Já troquei porque aconteceu umas mudanças na minha vida e aquela Kicks não combinava mais comigo, né? Daí eu falei, vou querer outra agora. Comprei outra. E assim, mas é só um carro. Sim. E assim, esse processo todo que ele trouxe pra mim é eu me olhar no espelho. Entender que existiu essa Ana de hoje, ela só existe porque teve uma outra Ana. Que ela não desistiu dela. Sabe? Eu não desisti de mim. E eu não desisto de mim. Eu posso desistir de tudo na vida. De mim eu não desisto. Porque uma mulher, ela só é uma excelente mãe, ela só é uma excelente empresária, ela só é uma excelente esposa se ela é feliz com ela mesma. Porque senão ela vai sempre estar buscando aquilo que ela não encontra nela mesma. E essa transformação que aconteceu comigo só aconteceu porque eu não desisti de mim. Porque a gente pode desistir de tudo, só não da gente mesmo. Né? E isso que é o meu maior conquista. A minha maior conquista é isso mesmo. É isso, nada mais. Não é carro, não é casa, não é nada. Sou eu. Se amar, né? E olhar no espelho e dizer assim, tá bom, Ana, você não desistiu, parabéns. Eu faço isso. Eu levanto, eu me olho, eu falo pra mim, parabéns. Por quê? Eu aprendi a comprar minhas flores. Eu aprendi a comprar meus presentes. Eu sempre gostei de vinhos, né? Mas eu não tinha dinheiro para comprar vinhos. Mas eu não comprava. Às vezes, lá comprava as coisinhas do Mikael, ia lá e comprava um vinho bem bom, bem caro, e tomava. Tomava mesmo. Sempre tive minha taça, né? Mas eu não tinha, eu comprava e tomava, sabe? Eu sempre me presenteei, porque eu entendi, primeiro, não é os outros, é você, né? E daí, e assim eu fui indo, sabe? Fui indo. Então eu aprendi a me presentear, fazer as coisas para mim. E quanto mais feliz eu estou comigo mesmo, mais as pessoas ao meu redor são felizes. Porque a gente emana o que a gente é. Exatamente. Ô, Ana, e como é que você faz para equilibrar hoje a tua vida, tendo agora sucesso na área profissional, tendo pessoas que trabalham com você, tendo 3 franquias, né, aqui em Jaraguá do Sul. E a de Itapema também. E a de Itapema, e o seu filho pequeno, e você, como é que faz para dar conta de tudo e estar aqui, assim, linda e maravilhosa? Sabe que não existe isso aí tudo. Porque a gente tenta o equilíbrio, né? A gente tem pessoas que ajudam, né? Tem uma babá maravilhosa que cuida do Mikael para mim e eu consigo ter tranquilidade para trabalhar. Às vezes eu não tô maravilhosa, às vezes eu tô misericórdia, às vezes eu saio de casa assim, sabe? E às vezes dá tudo certo, sabe? É você fazer, você não se cobrar. Não se cobrar tanto. Não se cobre quando não dá certo. E faz. Faz o melhor que pode, né? Com a condição que você tem, né? É aquela outra frase, acho que, se não me engano, lembra quem fala ela? Faça o melhor que você pode hoje, condição que você tem. Agora. Para fazer melhor ainda depois com a condição que você vai ter, né? E uma coisa que eu aprendi que é muito importante. Faz o que você pode fazer hoje. Esquece o amanhã, esquece o ontem. Faz o que tem para fazer hoje. Quando chega de noite, acabou hoje. O que vai acontecer amanhã, eu só vou buscar amanhã. Eu não quero saber o que eu tenho de compromisso para amanhã, o que eu tenho para fazer. Não, amanhã, quando eu levantar, eu vou olhar e vou fazer. É amanhã. Então, às vezes, não dá certo.
Às vezes não acontece tudo certinho. Uhum. Às vezes atrasa para pegar o Mikael, de babá já começa a mandar áudio, a mamãe não me ama mais, a mamãe não me ama mais, porque a mamãe não me busca, cadê minha mãe? E tem dias que dá tudo certo, que eu chego antes, tem dias que semana eu consegui chegar antes, buscar na escola, eu não sabia que eu estava lá, ele foi desesperado embora. Então, tudo a gente tenta equilibrar, mas às vezes não dá. E tá tudo certo também. E aceitar isso, E né, aceitar como natural. Uhum. Ana, eu tenho certeza que as mulheres que estão nos assistindo estão se inspirando muito na sua história, mas eu gostaria de te pedir para você deixar um conselho, uma mensagem para mulheres que estão passando por essa situação, ou de estar passando por um desafio como você, né? Ou de estar simplesmente pensando em querer ter mais flexibilidade de tempo, ou querer empreender, né? O que você poderia dizer a elas? Que eu tenho vagas para elas. Muito bom! Que eu tenho vagas, que elas podem vir trabalhar comigo, para quem realmente querer, né? Não é fácil. Não existe nada fácil, mas você escolhe o teu difícil, né? Você escolhe. Eu sempre falo assim, que tem situações que elas são tão difíceis, mas está tão cômodo, né? Tem uma frase que eu não vou falar aqui, mas eu sempre falo, né? É confortável, mas você ainda está respirando. E você não tem coragem, né? E se existe uma frase que eu diria é: se olhe, busque um espelho e olhe para você. E mude o que você não gosta, que você está enxergando. Só você pode fazer isso. Eu não posso fazer. Eu tenho pessoas, pode vir trabalhar comigo, a gente tem vaga, né? Para você trabalhar com nossos produtos, para conhecer, temos vagas. Mas você precisa tomar uma decisão que você quer fazer isso. Porque pela metade a gente não faz nada. Seja emagrecer ou mudar de vida, né? Então, assim, se existe uma frase que eu digo sempre: não desista de você. Não desista. Não desista. Busque. Trabalhe. Lute por você. Porque o maior investimento do mundo é você. A gente busca tanto Deus no céu, e Deus não está no céu, Deus está em você, Deus está em mim, Deus está em todo mundo. Quando você olha para as pessoas, né? Por que você busca por algo que às vezes você passa tanto tempo fazendo coisas que você não gosta e você continua ali? Por quê? Né? Então, olhe para você, veja o que te incomoda, veja o que te faz sofrer, veja o que você está permitindo que façam com você hoje. E se posicione, se ame, se olhe, se aceite como você está hoje. Hoje não define teu futuro. Hoje é só hoje. Hoje eu estou aqui com você, e amanhã onde eu vou estar? Eu posso estar na minha casa, mas esteja onde você deseja, sabe? Não onde você é colocado. Então é isso. É sobre a vida todo dia um pouquinho, sobre fazer o melhor, sobre olhar para as pessoas com mais amor, sobre você identificar que existe, que tudo não é tão automático e tudo tão difícil, né? Olhar para as pessoas com mais amor, olhar para as pessoas, entender que elas estão ali, mas elas não, às vezes elas nem, você olha para a pessoa e já julga. Você isso, você aquilo, né? Você não vai dar certo, você não vai conseguir. Para de olhar para as pessoas, olhe para você. Só você sabe a tua capacidade. Só você sabe o que você é capaz. Não se rotule pelos outros. Se rotule por você. E mais uma vez, se olhe. Se olhe, se olhe, se olhe. Quantas vezes forem preciso. Às vezes pode ser 30 segundos hoje no espelho. Amanhã talvez consiga 1 minuto. Talvez você nem consiga 1 minuto, vai demorar 1 semana para você conseguir. Mas comece a se olhar. E ali vai começar a mudança da sua vida. Ana, e pelo que você deseja ser lembrada? Teu legado? Eu quero ser lembrada, sabe, que pela diferença da vida das pessoas. Porque a gente às vezes pensa, é só um produto, é só uma palavra. Só que quando você faz isso com amor, você não faz só por um produto, você faz pelas pessoas, pela transformação. E eu quero ser lembrada pela transformação que as pessoas, que eu consiga, nem que seja só um pouquinho, que seja só uma fala, ou que seja só um abraço, ou que seja uma transformação, que eu consiga fazer isso na vida das outras mulheres. Porque eu passei pelo que elas passaram. Eu sei o que aconteceu, né? Eu sei o que elas sentem, eu sei a dor que é. E parece que você vai morrer e você não vai conseguir.
Então eu quero ser lembrada, eu quero conseguir fazer isso, sabe? Uhum. Eu quero conseguir que elas entendam que elas também conseguem. Uhum. Né? Então eu quero que um dia lembra da Ana. Ai, a Ana me ajudou nisso, nisso, nisso. Daí eu vou entender que o meu propósito foi cumprido. Maravilha. Obrigada, Ana. Imagina, eu que Realmente agradeço. uma história muito inspiradora. Para mim, para muitas mulheres que estão assistindo aqui, e desejo aí que a sua estrada seja uma estrada linda, de muito sucesso e com novos caminhos, né? Como você Isso. disse. Isso mesmo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e vamos continuar o propósito. É isso aí. Um pouquinho a cada dia. Obrigada. Muito bem. E agradeço a sua audiência também e te convido a ficar com a gente para o próximo episódio do OCP Mulheres, Empreendedorismo e Lideranças.